Nutri, como escolher o nicho de atuação? Então, para isso, vocês vão precisar fazer um pequeno exercício, tá? Então, primeiro, vocês vão precisar pensar, né? Fazer uma análise mesmo de mercado, de como é que está o cenário atual em relação às diferentes áreas, em relação aos diferentes nichos na área de nutrição. Então, existe demanda de mercado para o nicho que você imagina em seguir, ou a demanda de mercado ela é pequena? Existe muito nutricionista na área ou não existe? Então, isso é um ponto que você precisa levar em consideração na hora que você vai escolher esse nicho. Segundo ponto, qual o conhecimento e a experiência que você tem diretamente com esse nicho? Gil, mas eu acabei de me formar, eu nunca atuei, como é que eu vou responder em relação a essa experiência? Nutri, talvez você nunca tenha atendido num consultório, num hospital, mas talvez você tenha feito estágio curricular, você tenha feito estágio extracurricular. Já dentro da própria graduação, você já fez alguns cursos de imersão em alguma área específica. Então, talvez você já tenha atuado no nicho de emagrecimento, você já tenha atuado no nicho de esportiva, de doenças renais, por exemplo, de saúde da mulher. Você já tenha feito cursos, por exemplo, nessa área. E isso conta como experiência, porque isso conta como conhecimento que você agregou durante um certo intervalo de tempo, apesar de você não ter atuado de fato como nutricionista ainda no mercado de trabalho. Então, esses são dois fatores que você vai precisar levar em consideração. Um outro ponto que você precisa levar em consideração é em relação à sua paixão e seu amor pelo nicho. É muito importante a gente seguir uma área de trabalho em que a gente se identifica, que a gente tem amor, que a gente tem prazer, porque isso vai fazer com que o trabalho ele flua melhor, vai fazer com que o trabalho ele não seja pesado, por mais que às vezes a carga horária esteja um pouquinho mais exaustiva durante um certo intervalo de tempo, tá? Então imagina você estar numa área que você não tem prazer, que você não tem afinidade. Só porque você olhou lá para a demanda de mercado e viu que tinha uma alta demanda de mercado, mas você não tinha amor nenhum por aquela área. Então é importante você se identificar e defender aquela causa com unhas e dentes. Porque se você defende aquela causa, se você tem amor pelaquela causa, você inclusive vai conseguir se comunicar muito melhor com o teu paciente, com o teu cliente. Um outro ponto que você pode analisar, por exemplo, é: será que no seu dia a dia, na sua história de vida mesmo, você já se deparou com uma situação relacionada àquele nicho e que fez você olhar para ele de uma forma diferente, fez você se motivar e querer trabalhar com aquele nicho? Por exemplo, na tua família já teve alguém com câncer, pai, uma mãe, um primo, e isso fez com que você queresse estudar mais sobre câncer, aprender um pouco mais, né? Você viu que é através da sua área como nutricionista, você conseguiria ter um impacto positivo para a melhora da qualidade de vida daquele paciente com câncer, ou com doença renal, ou com endometriose, por exemplo. E o último ponto, por quanto tempo você se vê dentro nessa área? Pensa aí pelo menos nos últimos 10 anos. Na verdade, nos próximos 10 anos. Você se vê trabalhando diretamente com esse nicho? Porque uma das coisas que você vai precisar para ser um profissional de sucesso é ter autoridade, é ser autoridade, ser visto como autoridade. Se você ficar mudando de nicho o tempo inteiro, consequentemente você não vai conseguir ser essa autoridade que você deseja ser e não vai conseguir ter uma cartela de clientes que vai conseguir te fornecer o salário que você tanto deseja. Então, todos esses pontos precisam ser analisados, né? Você precisa fazer esse exercício mesmo de sentar, você pensar, para você definir qual o nicho que você deseja atuar. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês, da minha experiência com o nicho que eu trabalho hoje, que é a saúde da mulher. Anteriormente, eu trabalhava exclusivamente com nutrição esportiva. Então, eu comecei, através do meu consultório, perceber que só trabalhar como nutricionista esportiva não era mais tão interessante,
porque começou a aparecer no meu consultório alguns pacientes com síndrome dos ovários policísticos, com candidíase, por exemplo, e eu não sabia como alinhar o tratamento para emagrecimento delas com síndrome dos ovários policísticos, com candidíase, porque o que eu aprendi na minha formação foi através da nutrição esportiva, especificamente, tá? Então isso já me fez olhar de forma diferente para a área de saúde da mulher. Outro ponto, né? Quando eu fui resolver engravidar novamente da minha segunda filha, eu tive dificuldade de engravidar. E eu já sabia, como nutricionista, que a nutrição poderia melhorar a minha fertilidade. Eu ainda não sabia qual o caminho, como eu deveria conduzir o processo. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a ter dificuldade de engravidar, então eu decidi que eu ia começar a estudar sobre fertilidade para me tratar, para melhorar a minha fertilidade, porque eu queria engravidar de forma natural da minha filha. Então, comecei a estudar sobre saúde da mulher. Veio aí a questão de quê? De motivação, veio a questão de experiência através de cursos que eu comecei a fazer, a estudar mais sobre o assunto, baixar artigo científico, por exemplo. E aí eu consegui engravidar da minha filha. Foi o meu primeiro case de sucesso, fui eu mesma. Nesse meio tempo, também, uma amiga estava tentando engravidar, já fazia 4 anos e ela não conseguia engravidar. E aí, ela me pediu ajuda. Então, eu falei para ela, eu não sou especialista na área, mas eu estudei bastante para me tratar e eu vou aplicar em você tudo o que eu aprendi, que eu apliquei em mim. E aí, depois de 3 meses, essa minha amiga, ela engravidou também. Então isso, né, a minha gestação, junto com a gestação dessa minha amiga, né, e a demanda que estava aparecendo no consultório, me fez fazer virar essa chavinha. Então comecei a fazer o quê? Uma análise de mercado em relação a quantos profissionais especialistas em saúde da mulher a gente tem hoje. A gente tem aqui em Recife, nessa época a gente ainda não tinha tão fortemente a questão do online como a gente tem hoje, mas a gente tinha muito mais forte a questão do presencial. Então, quantos nutricionistas especialistas tem? Como é que está o mercado em relação à saúde da mulher? Então, eu percebi que existia uma demanda reprimida, que existia mercado. Eu tinha uma luta pela causa e uma motivação muito relacionada a mim, relacionada aos pacientes que vinham para mim, e essa minha amiga também. E aí eu comecei a perceber que eu não me via mais exclusivamente como nutricionista esportiva e que no meu futuro a saúde da mulher era algo muito mais forte e muito mais marcante. Então, toda essa análise, essa reflexão, que não foi fácil fazer uma migração de carreira, ela é difícil, ela traz insegurança, principalmente quando você já está fixada no mercado, numa outra área, mas eu percebi que não era mais algo mais que me fazia brilhar tanto os olhos como a saúde da mulher estava me fazendo nesse momento. Então eu percebi que eu ia conseguir, a longo prazo, ser uma nutricionista de sucesso, que eu ia conseguir ter o salário que eu desejava, conseguiria trazer mais resultados para minha paciente, eu estaria feliz nessa área. Então toda essa análise me fez mudar de área e me fez atuar dentro da área de saúde da mulher. Então eu me especializei, busquei conhecimento, estudei e fiz essa migração e hoje sou uma nutricionista especialista em saúde da mulher, feliz com o nicho que eu escolhi, uma nutricionista reconhecida que tem um valor de consulta e tem uma consulta valorizada, mas para tudo isso precisou de um caminho ser trilhado, precisou de um processo de autoconhecimento novamente, de reflexão, para conseguir fazer essa transição de forma gradativa, de forma segura, né? E eu sou muito feliz e muito realizada hoje dentro da área de saúde da mulher. Então, se você também está nesse processo de insegurança, em que área seguir, de talvez fazer uma migração de carreira, pensa direitinho, faz esse exercício, faz essa autorreflexão, pensa que além de você pensar no dinheiro, é extremamente importante que você tenha prazer em relação
ao que você faz, porque isso vai te fazer levantar todos os dias, se empolgar, se dedicar a estudar mais, trazer melhores resultados, experiências melhores para o teu paciente. Então não é o único fator que você tem que olhar na hora que você vai definir o seu nicho. Você tem que olhar todas essas perspectivas que eu falei para vocês, para aí sim você definir qual nicho dentro da área de nutrição. Então, e se você chegou à conclusão que o seu nicho é o nicho de saúde da mulher, se é esse nicho que faz os seus olhos brilharem, que você se vê ao longo da sua vida trabalhando e transformando a vida de várias mulheres, então eu queria falar para vocês que a formação Isis é uma formação super completa, é uma imersão em saúde feminina e fertilidade que eu desenvolvi para ajudar vocês, profissionais de nutrição, que estão se inserindo no mercado ou que querem fazer essa transição de carreira para a área de saúde da mulher, ou mesmo você que trabalha diretamente com mulheres e quer, consequentemente, fornecer um atendimento muito mais completo para sua paciente. Então, a formação, ela traz toda uma bagagem de conhecimento baseado na ciência sobre o tratamento da mulher referente aos diversos distúrbios ginecológicos, sobre o olhar da nutrição, através de estratégias nutricionais, de suplementos, de fitoterápicos, né? E como para ser um profissional de sucesso, a gente precisa de conhecimento técnico, sim, mas a gente também precisa, dentro do consultório, saber gerir um consultório, entender sobre gestão. Então, dentro da própria formação, a gente tem um módulo extra sobre gestão de consultório, né? Hoje em dia a gente também precisa trabalhar muito a questão de captação de clientes. As redes sociais, elas possibilitam que a gente trabalhe nesse processo de captação e a gente seja observado, né, pelo mundo todo. Isso vai ser muito importante para você que quer trabalhar exclusivamente ou não exclusivamente com consultório online, por exemplo. E esse processo de captação e de marketing digital vai ser muito importante, então a gente tem esse conteúdo dentro da formação também. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a formação Isis, clica aqui no link abaixo, tá? E se você acha que esse vídeo vai ajudar vários outros profissionais que estão em dúvida sobre qual nicho seguir, né, sobre como fazer esse processo de transição de carreira, envia esse vídeo para eles. E não se esquece de se inscrever aqui no canal Nutri da Mulher Academy. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho vocês a entenderem como escolher melhor o nicho, como fazer essa decisão que é tão importante para a vida de vocês. E até o próximo vídeo.